Saudações, gente bonita. Em Goiás, 7h30 da manhã, 19 graus. Sim, 19 graus, vou falar pra vocês. Uau! Que mudança de tempo. Choveu a noite inteirinha. E tá previsto depois das 10 chover o dia inteirinho também. Mas, evidentemente, eu não quero falar sobre o clima da margem da estrada de ferro ou dos confins de Goiás. Eu estou tentando entender algumas coisas, certo? Estou tentando entender algumas coisas. Primeiro, o que aconteceu na embaixada? O que aconteceu não é algo normal, não é algo trivial. Aliás, fosse qualquer outra pessoa, a prisão preventiva do Mijaíl já teria sido decretada, certo? Eu imagino que o direito deve ter espécie de manual, né, para quem está começando. E eu não consigo imaginar uma situação mais ilustrativa de tentativa de fuga do que a protagonizada pelo Mijaíl. Certo? Não consigo. Então, mas nós estamos falando da justiça do Brasil, né? Onde o que menos importa é a lei. De toda forma, não é isso, cara, que o senhor Jair é um covarde. Isso é óbvio, desde sempre. Sabe, ele é praticamente a definição do cagão. Ele não tem coragem. Ele não é homem. Pode ver que ele só agride mulher, né? As bravatas dele são todas em cima de mulheres. Você não vê nenhuma macheza dele pra cima de homem. A Maria do Rosário, as repórteres, ele só agrediu na vida dele mulher. Ele nunca foi pra cima do homem. Eu me lembro muito bem quando ele tomou uma cusparada na cara do homem lá do Exilade, na época então deputado Jean Willis, e ele não fez nada. Então que ele é um covarde, isso aí não é uma novidade. Todo mundo, gente, ele é um covarde, certo? Então ele fez o que um covarde faria, tentou fugir. Isso é óbvio. E eu não vou discutir a justiça brasileira, porque tá aí minhas terrinhas que foram roubadas, para provar que, né, a justiça brasileira, vamos falar sério, né? Mas a questão aqui não é essa. São duas coisas que me incomodam do ponto de vista analítico, que eu não vou falar em si nem do Mijaíl, nem da justiça. Quer falar como o New York Times ficou sabendo e quais os interesses por trás disso. Bom, vou começar pelo New York Times. New York Times, a não ser que você esteja vivendo em Hogwarts, você sabe que ele é porta-voz do Partido Democrata. Tanto quanto o Washington Post é porta-voz do Partido Republicano. Correto? Então o New York Times é um porta-voz do Partido Democrata. O Partido Democrata está no poder. Então o New York Times trabalha para o BD. Nitidamente, New York Times trabalha para o BD. Ah, mas por que não foi um jornal brasileiro? Nós não temos imprensa. Nós temos um partido político de empresários do setor de comunicação. Simples assim.
A imprensa brasileira, ela é um partido político, certo? Ela trabalha para a direita e trabalha para os interesses do grande capital, nomeadamente americano. Isso também acho que fica mais ou menos óbvio para qualquer um que não esteja morando na Lua. Que a imprensa brasileira é um mero partido político de oposição permanente ao PT ou a qualquer interesse nacional. Ela foi contra distribuir os recursos do pré-sal para a saúde e educação, por isso ela apoiou o golpe. Ela é contra o aumento do salário mínimo. Ela é a favor do aumento da taxa de juros, do rentismo, do latifúndio. Nós não precisamos ficar aqui dizendo o que é a imprensa brasileira e para quem ela trabalha. São fatos de domínio público. Todos sabem. Por isso que ela não deu o furo. Ela não está minimamente interessada em fazer jornalismo. Nunca foi o serviço dela. Certo? Nunca foi. O trabalho dela é outro. Então isso aqui não precisa alongar. Quer dizer, por que o New York Times? Evidentemente alguém avisou. Um funcionário da embaixada? Pode ser. Um funcionário descontente? Se fosse um funcionário brasileiro, existem funcionários brasileiros em todas as embaixadas. Enorme. Teria avisado algum meio da imprensa nacional, né? Que poderia ter segurado o furo ou não. É um furo muito grande. Mesmo as empresas menos interessadas em fazer jornalismo, e eu estou falando, por exemplo, da Folha, elas dificilmente abririam mão de um furo desses. Inclusive porque é uma chance esplêndida de dar a própria interpretação. Então não creio que foi um funcionário brasileiro da embaixada que dedurou o bozo escondido lá. Foi um funcionário húngaro. Mas aí teria sido um funcionário húngaro que não concordasse com o Orbán. Porque ter o Mijair e seu saco de fezes hospedado é um demérito para o mundo inteiro. Mijair é igual àquele país cujo nome nós não podemos mencionar, que se transformou num... Cara, qual que é a melhor expressão? Se transformou num anátema. Isso, se transformou num anátema. O governador do meu estado, Ronaldo Caiado, não entendeu isso, evidentemente, né? A respeito do estado cujo nome não pode ser mencionado, o governador do meu estado não entendeu nada. Uma lástima, é o que eu falei, é um homem inteligente. Só que cercado por puxa-saco ao invés de gente competente, né? Acontece. Então, ele vai se arrepender dessa decisão pelo resto da vida dele. Porque quando aquele país cair, nós vamos falar sobre isso mais tarde, e cair em desgraça, tipo eterna, o nome dele vai ser lembrado também pela eternidade. Como um cara que deu um apoio ao Estado, quando todo mundo já sabia o que o Estado era e fazia. Então ele foi muito mal aconselhado. Mas essa é outra discussão. Porque aqui agora nós temos duas possibilidades. Um funcionário do governo húngaro, descontente com o Orbán, que, como eu disse, a presença do Mijair, seu saco de fezes, é um anátema.
Então, com certeza, alguém que não gosta do urbano. Eu acho que aí tá a chave. Alguém que não gosta do urbano. Certo? Não gosta do urbano. Ok. Alguém da embaixada, que na época mesmo do governo Mijair, mesmo considerando que 2 membros da chancelaria participaram daquela famosa reunião golpista, parece que ainda não foram punidos, né? Enfim, mesmo considerando que 2 membros da chancelaria participaram da reunião golpista, peraí, só um momento. Muitos funcionários do Ministério das Relações Exteriores não coadunavam com as práticas do Mijair, certo? Muitos funcionários não concordavam, cara. Perfeito? Então, pode ser, e é muito provável, é lícito e crível acreditar, que alguém que trabalha para a chancelaria húngara não esteja satisfeito com os rumos magiares após a ascensão do Viktor Orbán. Ok, mas existe outra possibilidade. A CIA, evidentemente, monitora todas as embaixadas do mundo. Então a CIA saberia. Como a CIA faz parte do aparato de governo dos Estados Unidos e trabalha para os democratas, que a CIA ela não trabalha necessariamente para os Estados Unidos. Ela trabalha para um grupo, o mesmo responsável pelo fim do presidente Kennedy, né? Que foi de arrasta pouco depois de declarar que as organizações israelenses deveriam ser registradas como organizações estrangeiras. Então esse grupo atualmente controla o Partido Democrata. Então a CIA hoje trabalha para o Partido Democrata, que trabalha para o BD. Então nesse sentido, eu creio honestamente que a questão não foi o objetivo, vamos colocar assim, não foi o Bozo. A gente fica olhando o que aconteceu como uma tática para prejudicar profundamente o Bozo. E claro, não tinha como eu sair mais queimado do que depois disso. Covarde, fujão. Além disso, na prática, ele foi escorraçado da embaixada. O episódio todo foi uma palhaçada, uma pantomima. Chega lá o senhor Jair com seu saco de fezes e um colchão e vai dormir na garagem. Sério isso? De verdade? De verdade. Então a coisa toda é uma pantomima, é humilhante. Quem divulgou, no entanto, não estava de olho no Mijair, porque o Mijair já era, cara. Acho que só ele não entendeu isso. Ele não tem mais poder, está inelegível e não tem mais nem capacidade de aglutinação, certo? Não consegue mais reunir sem dinheiro. E o apoio dos crentes é comprado com dinheiro. Os evangélicos fizeram pela propina do Ministério da Educação, fizeram pelo ouro escondido em pneu.
Fizeram pelas bíblias da corrupção. Fizeram pelo dinheiro, sem poder. Mijair não pode dar dinheiro a eles. Então Mijair não é mais ninguém. Certo? Não é mais nada. Não tem, ó, vamos prejudicar o Mijair. Não. Esquece o Mijair. A vítima foi o Orbán. Não estou falando que o Orbán é uma vítima. Estou dizendo que eles estavam mirando no Orbán. Tanto que não tardou muito. E começaram a aparecer protestos espontâneos na Hungria, querendo a saída do Orbán, um renomado pró-russo. Aí nós temos a nossa resposta. Aí nós temos a nossa resposta. Certo? Agora dá para entender o que aconteceu. O alvo nunca foi o Mijair. O alvo foi o Orbán. Se a gente considera a CIA e o governo dos Estados Unidos e o New York Times, o objetivo não era chutar um cachorro morto com seu saco de bosta. O objetivo é derrubar o Orbán, é levar democracia para a Hungria, é instigar protestos. Qual país adora uma revoluçãozinha colorida? Qual país ama levar democracia para os inimigos deles? Ou para os amigos dos russos? Ou para qualquer nação soberana? São os Estados Unidos. O alvo, repito, foi o Viktor Orbán. Não foi o saco de bosta. Agora eu vou ver se meu dinheiro dá para comprar peixe. Só um momento. Gente, eu não estou dizendo que o Brasil é desimportante. Não. Estou dizendo que o Mijair é desimportante. Isso que aconteceu não foi, na minha humilde opinião, para atingir o Mijair, porque ele não precisa de mais nada para derrubar ele. Ele cometeu, praticamente, você pode fazer uma versão do Código Penal escrita: Código Penal comentado, Mijair, família, amigos e cúmplices. Vai ser difícil o crime que você não vai achar lá dentro. Certo? Então, atingir o Mijair para quê? Chutar cachorro morto? Nesse sentido, reitero, não é o mais provável que o alvo tenha sido o Mijair. O alvo foi o Orbán. O alvo foi o Orbán. Como o Mijair é um anátema, isso deve ter causado profundos constrangimentos ao Orbán. Na verdade, o objetivo foi causar profundos constrangimentos ao Orbán. Tanto que parece que havendo manifestações, né? Gente pedindo a cabeça do Orbán porque ele abrigou o Mijair na embaixada. Mas aí, a gente tem que fazer duas considerações rápidas. Primeiro é que o direito ao asilo existe. E simplesmente chutar o pé na bunda do Mijair, além de sujar o pé, seria paia, né? Porque, porra, o homem foi com um colchão e o saco de merda. Colchão não, travesseiro, né? E só do outro dormiu lá uma noite, duas, né? E depois foi convidado a se retirar. Então, eu diria que a embaixada fez o certo. A embaixada fez o correto. O Orbán é o amigo imaginário do Mijair. O Mijair tá cheio de amigos imaginários. Trump era um amigo imaginário. Milley é amigo imaginário. Tá cheio. Na cabeça do Mijair, a gente tem que lembrar que é uma pessoa de inteligência limítrofe, certo? Uma pessoa de inteligência limítrofe, não é uma pessoa capaz intelectualmente. Ele não é capaz de articular ideia. E a questão de articular ideia é que ele não é só incapaz de articular ideia para expor ideias que ele não tem.
É um ser de raciocínio muito simples, praticamente uma ameba. É que ele não é capaz de entender as coisas. Não quer dizer que eu não estou tentando passar pano para ele, que ele não sabia que o que ele estava cometendo era crime, certo? Não é isso. É que realmente ele não consegue compreender de fato o mundo. Não consegue fazer uma leitura das pessoas muito profunda. Então na cabeça dele, ao invés da Hungria ser um aliado de outro governo de extrema direita, o Orbán era amigo dele, seria amigo dele mesmo quando ele caísse em desgraça. O que evidentemente é falso. Quando a gente cai em desgraça, só os amigos de verdade ficam. E eu sei por experiência própria. Quando roubaram minhas terras em Minas Gerais, eu perdi tudo. E tive que vir com a minha mãe de lá. Cara, perder tudo no sentido de perder tudo mesmo. Sabe quem me salvou? Meus ex-patrões. Amigos de verdade é isso. Meus amigos de verdade me ajudaram. Eram bem menos que eu imaginava, mas era muito mais do que eu pensava. Nessas horas que a gente se lasca, mas se lasca assim, a gente vê quem são os amigos de verdade. Inclusive algumas amizades ficaram abaladas e algumas eu nunca mais procurei. Porque não era amizade, não pode insistir. Paciência, é uma escolha das pessoas. A gente tem que respeitar. Alguns eu fiquei profundamente decepcionado, mas ainda converso. Só, evidentemente, não considero mais meu amigo. O que eu quero dizer com isso tudo é que era óbvio que o Orbán não era amigo do senhor Jair e seu saco de fezes. É evidente. O Lukashenko é amigo do Putin. Você vê isso. Você percebe isso. Agora, é óbvio que o Orbán não era amigo do Mijaír, como o Milei nunca foi. Milei nem conhecia o Mijaír. Como o Trump, I love you, nunca foi amigo do Mijaír. Mijaír é um ser asqueroso, né? Você olha aquilo e fala, meu Deus. Então, não era amigo dele. E ele achou que era. E o Orbán foi até humano ao deixar ele passar 2 dias lá e só escorraçar ele depois desse tempo. Não espalhar para todo mundo a vergonha imensa. Então o Orbán não fez nada de errado. Mas quem tentou manchar a reputação dele, né? Criar uma manifestação democrática, lutar por mudança de regime, foi a CIA. Porque o Orbán, muito mais que amigo imaginário do Mijaír, é amigo real da Rússia. Amigo real da Rússia. E mantém boas relações com a vizinha Sérvia. Então, é o mais provável que o alvo tenha sido o Orbán. Certo? O alvo tenha sido o Orbán. Por isso, o New York Times, daí o Partido Democrata. E a lição que a gente pode tirar disso é: os Estados Unidos não tem mais dinheiro. Estão quebrados. Os Estados Unidos estão quebrados. Os Estados Unidos já era. Não tem mais tecnologia de ponta. Não tem mais como sustentar o aparato militar. Está apanhando os Houthis, sofrendo uma surra na Ucrânia, mas ainda tem muito poder residual. O ranço. Não podem ser subestimados. A República Popular da China subestimou os Estados Unidos no Chile, depois subestimou no Peru, depois subestimou na Argentina. E principalmente na Argentina,
pagou um preço muito caro. No Peru o preço não foi caro, porque as ferrovias, os projetos, os portos continuam todos de pé, continuam todos avançando. Então no Peru o preço não foi caro. Eu acho que isso fez a República Popular subestimar o Mijair, o fantoche americano na Argentina, que é o Milei, o Mijei, né? Mijair e Mijei. E aí a China pagou um preço caríssimo, mas também resolveu dar uma resposta muito dura. Tá tirando investimento, negou financiamento, tá bloqueando a Argentina. A China cometeu um erro, mas um erro, não dois, de ignorar. O erro de ignorar ela não cometeu, correto? Esse erro ela não cometeu. Ela está ajudando a desmontar o governo Mijei. E ela não vai deixar que a Patagônia se transforme, seja balcanizada, se transforme na nova Israel do Sul, evidentemente. Porque querendo ou não, gosta-se ou não, a verdade é que a Argentina é um país bioceânico. O Ushuaia é um porto do Pacífico. O Ushuaia é um porto do Pacífico. Então a Argentina tem saída para 2 oceanos. A passagem Drake tem um pedacinho controlado pelo Chile, mas essencialmente o lance lá, o canal de Ushuaia, né, é argentino. A passagem mais segura. Olha que segurança lá, eu já tive lá, conheço aquelas bandas, né? Segurança é a palavra relativa quando você fala da passagem Drake, do Estreito de Magalhães, mas é o mais próximo de segurança que existe no encontro dos 3 oceanos: o Antártico, o Pacífico e o Atlântico. Porto Williams, na Ilha Navarino, não é uma cidade, é uma base militar, é uma vila. Então a cidade mais ao sul do mundo é Ushuaia. É um ponto estratégico importantíssimo, certo? Então, se a China, inclusive, Mijei à parte, deixou claro que as Malvinas são argentinas, a Patagônia, evidentemente, é mais argentina ainda. Ela não vai deixar a Patagônia cair na mão dos sionistas. O que implica que o cara que está praticamente pedindo por isso, o Mijei, não vai contar com o apoio chinês. Não está contando, muito pelo contrário. A China sabe o que está em jogo. E a federação também sabe. É óbvio que a federação também sabe. O Lula não é um amigo do Putin. O camarada Xi gosta do Lula. A recepção que ele teve na China, os gestos corporais deixam isso muito claro. Não diria que são amigos, mas o camarada Xi gosta do Lula. O camarada Vlad, evidentemente, tem algumas desconfianças, né? Não julgo, não culpo. Mas o camarada Xi gosta do Lula. E tanto o camarada Xi quanto o camarada Vlad estão de olho. Tem muita coisa acontecendo. E perto disso, o Mijair é só uma mancha de bosta. Entenderam? Então é isso. E eu, graças a Deus, consegui comprar um pedaço de bacalhau. Tá, não é do... mas graças a Deus consegui comprar. Não do Porto, do baratinho. Mas minha mãe ama bacalhau. Então, na graça de Deus, Pai, muito obrigado, Deus. Eu acho que amanhã a gente vai poder comer um pouco de bacalhau. Encerrar nossa Semana Santa. Eu espero ter pecado
menos, pelo menos, né? E, enfim, eu desejo a todos vocês uma excelente manhã dessa quinta-feira santa, um excelente encerramento dessa Semana Santa. E hoje em dia quase não tem católico mais no mundo, né? Então fiquem com Deus, os que acreditam. Axé, para quem é de axé. Namaskar, para quem é de Shiva. Salam Aleikum, para quem é de Alá. Shalom, para quem a gente não pode citar o nome de Deus na religião deles, né? Mas para os nossos irmãos judeus, paz e bem, né? Mas paz e bem é católico. Eu não sei qual que é o cumprimento dos kardecistas. Mas fiquem todos muito bem. Para os nossos irmãos ateus, agnósticos, fiquem todos vocês bem da mesma maneira. Eu desejo o máximo de felicidade nesta quinta-feira e na sexta-feira, e no sábado e no domingo. Fiquem todos muito bem e muito obrigado por terem chegado até aqui. Até mais, gente.